Um minuto para edificar. Hoje nós estamos em Gênesis capítulo 21. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nosso canal se chama Um Minuto para Edificar. E aqui nós trazemos breves meditações de textos bíblicos, aplicações, alguns estudos. Eu me chamo Darlan Vicente e congrego na igreja Ministério Tabernáculo, ali de Nova Iguaçu, Pastor Alessandro. O texto de hoje que Deus colocou no meu coração é Gênesis capítulo 21. Vamos falar um pouquinho desta promessa que Deus fez e se cumpriu. Gênesis capítulo 21 vai dizer: E o Senhor visitou Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. Verso 5 vai dizer: E Abraão, da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Vamos começar. Duas coisas a gente aprende nesse texto e a gente tem que voltar um pouquinho na história. Gênesis capítulo 12, Deus, pela sua misericórdia e graça, ele olha para esse homem que se chamava Abrão e olha para essa mulher que se chamava Sarai, e Deus escolhe esse casal para ser os patriarcas, para que através deles viesse a geração escolhida, geração eleita, povo santo, que Deus tinha um plano para eles. Mas o que é lindo, que muito me chama a atenção, é que Deus, ele é misericordioso e ele usa de graça. Por quê? Porque se você voltar, a Bíblia vai dizer que o pai desse homem se chamava Terá. Terá, ele comercializava ídolos. Ele era um comerciante na terra onde eles viviam, em Ur dos Caldeus. Então ele era idólatra. E provavelmente Abrão, que não conhecia Deus, também era idólatra. E o que é lindo, que Deus olha para ele, escolhe ele para ser o patriarca. Muitas das vezes a gente fica se questionando, se perguntando por que Deus escolheu ele, escolheu ela. É a graça de Deus. Deus escolheu um ex-traficante ou um traficante. Deus liberta, cura, salva. E através desta pessoa aparentemente improvável, que Deus faz um grande mover, um grande trabalhar, uma grande obra na vida dessas pessoas. E isso a gente nunca vai entender, porque isso se chama graça. Graça é favor imerecido. Nós não merecíamos, porque muitas das vezes a gente fala assim: não, eu mereço, fulano é mais pecador do que eu. Não. Todos nós somos falhos. Uns têm mais erros ou mais pecados e outros têm menos, mas para Deus não tem nem pecadinho nem pecadão. Todo mundo é falho, todos erraram, todos pecaram. Mas pela graça de Deus, que ele nos aproxima, ele se aproxima de nós, porque ele que nos escolheu. Porque muitas das vezes a gente fala errado, né? A gente fala assim: não, eu escolhi a Deus, eu aceitei Jesus. Não, ele que permitiu, né, pela sua graça, ele nos escolheu. Então, a primeira coisa que nós temos que ser é gratos. Então Deus, ele escolhe esse casal e ele faz promessas para esse casal. Se você for meditar, Deus fala assim: olha, através de ti, Abrão, e Deus muda o nome dele para Abraão, através de ti virá uma grande nação. Deus faz promessa de um filho para esse homem. Mas o que é lindo, a Bíblia vai dizer que Abraão, ele riu e Sara também riu da promessa. Porque muitas das vezes a gente só pensa só que Sara, né? Mas se você for meditar lá em Gênesis 17, quando Deus fala para Abraão e muda o nome dele, ele se questiona, ele ri, fala: eu vou ser pai com 100 anos de idade, meu corpo amortecido? E mais à frente, se você for meditar em Gênesis 18, verso 13, Abraão, ele recebe a visita de uns homens, tá? E ali Deus faz a promessa novamente para ele. A Bíblia vai dizer que Sara, ela estava dentro da tenda e ela riu.
E aí o Senhor pergunta para Abraão, fala, por que Sara riu? Haveria alguma coisa impossível para Deus? Esse versículo é muito famoso. Então, ou seja, ambos riram. Mas por que riram? E aí você pode aplicar, se você for pregar esse texto, ou você que está estudando, você aplica isso. Por que eles riram? Porque eles estavam olhando para si. Porque a Bíblia vai dizer que o corpo de Abraão, ele estava amortecido, velho, 100 anos de idade, né, gente? Impossível. Nos olhos carnais. E Sara já não tinha mais os costumes das mulheres. Então, ou seja, eles riram, ambos por um determinado momento desacreditaram da promessa, e isso acaba se tornando até normal, porque muitas das vezes quando a gente recebe uma profecia, a gente recebe a promessa, muitas das vezes a gente olha para si e fala assim, eu vou ser patrão, eu vou ter uma igreja, eu vou abrir um ministério, eu vou ser mãe, eu vou ser pai, eu vou ser o que for, eu vou ser curado, porque a promessa tem várias áreas da vida. Então muitas das vezes a gente olha para si e vê que nós não temos condição. E nós temos que tomar um certo cuidado para não entrar em incredulidade. Porque por um momento, se nós rirmos, perfeito. Agora, tem pessoas que ficam caçoando da promessa e aí ela já se tornou um incrédulo. Por quê? Quando Deus ele revela algo para a gente e de imediato a gente se surpreender, rir, ficar surpreso, tudo bem. Agora tem pessoas que infelizmente ela não acredita na promessa. E aí passa anos e anos e ela não vai ver a promessa. Por quê? Porque ela abriu brecha para a incredulidade, na dúvida. E aí o diabo implanta a dúvida na nossa mente e aí, infelizmente, a gente perde. Mas o que eu quero te dizer e o que eu quero profetizar na sua vida, que o Senhor vai te visitar. Como ele visitou Sara e ela gerou e ela concedeu Isaac, eu quero profetizar na tua vida. Mas você tem que crer, você tem que colaborar, porque tudo depende de nós. A palavra de Deus, ela é lançada, ela é semeada, mas nós temos que crer, acreditar. Então Deus faz o sobrenatural, porque o sobrenatural não depende de nós. Como a palavra já diz, sobrenatural, né? Nós temos que fazer o natural. Então nós temos que acreditar, nós temos que buscar a Deus. Então, esse casal, como eu falei, por algum momento ele desacreditou. Mas Deus foi fiel. Oh, glória. Isso que é lindo, e você pode aplicar isso se você for ministrar. Mesmo Abraão e Sara, como eu falei, por um momento eles não acreditaram, eles riram da promessa, Deus foi fiel. E isso que é lindo. Mesmo, muitas das vezes, nós sendo infiéis, a Bíblia vai falar sobre isso, ele é fiel. Deus não volta atrás na sua palavra. Então o que eu quero te dizer, se ele falou que vai te dar, ele vai te dar. Se ele falou que vai fazer, que vai restaurar, que vai libertar, que vai fazer o que for, ele vai fazer. Só você meditar aqui, ó. A Bíblia vai dizer que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então nós temos que crer, acreditar. Ah, Darlan, mas é uma coisa muito grande. Ah, eu não tenho condição. Ah, eu não tenho capacidade. Creia. E aí você busque se aprimorar para a promessa. Como assim? Vamos lá. Desceu aqui fresquinho. Deus às vezes falou assim para você:
que Deus iria te dar uma empresa. Então, ou seja, o que você deve fazer? Então, o que você deve fazer? Você tem que crer na promessa e buscar o quê? Buscar conhecimento. Conseguiu entender? Que aí você vai unir o sobrenatural, que foi a promessa de Deus, com o natural. O natural é o quê? É eu me capacitar, é eu me preparar. Conseguiu entender? Então, ou seja, quando Deus cumprir com o sobrenatural, eu já estou preparado, capacitado com o natural. Porque muitas das vezes tem pessoas que só esperam o sobrenatural. E a pessoa, ela não se prepara com o natural. Consegue entender? Aí quando Deus faz o sobrenatural, nós não estamos preparados. E aí você tem que unir com o sobrenatural de Deus, que é milagre, com o teu natural. Consegue entender? Deus às vezes vai falar assim: eu vou libertar o seu filho da droga. Sobrenatural. Mas Darlan, o que eu posso fazer como natural? É orar, é acreditar, é tratar ele bem, é profetizar na vida dele. Isso é natural. Consegue entender? Deus vai falar assim: eu vou libertar o seu marido da cachaça ou da prostituição. Eu não sei. Estou trazendo alguns exemplos, tá? Sobrenatural. Porque isso aí quem faz é Deus. Mas o que a mulher... São exemplos, tá? Mas o que a mulher sábia, que a Bíblia vai dizer, a mulher sábia edifica a sua casa. O que a mulher sábia pode fazer? É tratar bem o seu marido. É profetizar nele. Ele está dormindo? Minha irmã, você que está vendo esse vídeo, bote a mão nele e profetize na vida dele. Fala: Senhor, o Senhor falou que vai fazer. Eu creio, eu acredito. Hoje ele está nessas condições. Oh, glória. Meu Deus do céu. Hoje ele está nessa condição. Mas eu creio que amanhã no modo geral da palavra, tá? Mas amanhã ele vai estar melhor. Ele vai sair dessa. Ele vai parar de fazer essas coisas que não te agradam. Oh, glória. Aí você está trazendo, você está unindo o natural, que é o que você está fazendo, que nós deveríamos fazer, nós devemos fazer, com o sobrenatural. Aí, meu irmão, aí bateu 10, aí você arrebentou. Deus às vezes está falando assim: eu vou te curar. Último exemplo, tá? Sobrenatural. Darlan, mas o que eu devo fazer? Busque, vê com o médico se você pode de repente fazer uma caminhada, mudar a sua alimentação. Porque tem pessoas que Deus fala assim: eu vou te curar. E a pessoa continua, como diz, né, aquele ditado, botando os pés pelas mãos, pisando na jaca. Ou seja, acaba até dificultando, né, o que Deus prometeu. Mas, meu irmão, através desse vídeo, faça o seu natural. Como eu falei, o seu natural é profetizar, o seu natural é se cuidar, o seu natural é profetizar, é buscar conhecimento, é se fortalecer em Deus, é se fortalecer na palavra, nos ensinamentos dele. Porque quando acontecer o sobrenatural, você vai estar apto, você vai estar pronto para viver, para vivenciar. Então pegue esse vídeo, pegue essa palavra. Mais uma vez eu peço a sua ajuda. Curta o vídeo, compartilhe, tá? Mande para todos os seus amigos, bota esse vídeo lá no grupo da família. E aí o próximo vídeo, assim Deus permitindo, a gente vai falar sobre a importância do nome, porque aí esse menino, ele recebe um nome, e aí eu vou estar explicando sobre a função do nome, a importância, e assim vai. Hoje nós falamos sobre a promessa, né? Então que você possa crer, acreditar nas promessas que Deus te fez. E pegue isso aqui, a nossa maior promessa, Deus fez, que é nos buscar. Ele falou que ele foi ao Pai preparar lugar.
E ele falou que ele voltaria. Então essa é a nossa maior e principal promessa, que ele vai buscar a sua igreja. Então nós temos que acreditar nessa promessa que Jesus fez. Os sinais estão às portas, né? Não é assunto desse vídeo, mas então nós temos que crer, acreditar nas promessas que ele nos fez. Amém? Então fica com essa palavra. Mais uma vez eu te peço, curta o vídeo, se inscreva no canal. Nosso canal é novo, está começando, e agora nós vamos, né, Deus permitindo, gravar vídeos assim com mais frequências, para estar compartilhando conhecimento com você, comigo também, que Deus primeiro ele fala conosco para compartilhar juntamente com vocês. Um abraço, fiquem com Deus, fiquem na paz.